Concentre-se e aprenda o que é de verdade importante para você. Este curso de técnicas contábeis tem por finalidade qualificar você para enfrentar o mercado de trabalho, seja na área contábil, seja em departamento de pessoal. Então, vamos aprender? Técnicas contábeis. Bem-vindo à sua 7ª aula de técnicas contábeis. Você utilizará o melhor método de ensino. Classificação dos impostos. Divisão dos impostos. Classificados os impostos, estes são divididos em impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais, impostos federais, IR, Imposto de Renda. A arrecadação quanto aos contribuintes divide-se em Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas, IRPF, Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas, IRPJ, ambos de competência da União, artigo 155 Constituição Federal. No Brasil, o imposto de renda é cobrado ou pago mensalmente pelo contribuinte, existindo alguns casos em que a mensalidade é opcional. A cada ano, o contribuinte prepara uma declaração de ajuste anual de quanto deve do imposto ou se tem restituição de valores pagos a mais, que deverão ser homologados pelas autoridades tributárias. Para o ano de 2005, o limite de isenção para pessoas físicas foi de ganhos até R$ 13.965, ou seja, R$ 1.163 mensais. Já no ano de 2006, o limite de isenção para pessoas físicas foi de ganhos até R$ 14.992,32. Entre os valores de R$ 14.992,33 e R$ 29.958,88, a alíquota aplicável é de 15% e do resultado desconta-se a parcela de R$ 2.248,87. Para valores acima disso, aplica-se a alíquota de 27,5%, que descontando-se do resultado a quantia de R$ 5.993,73, resulta no devido valor do imposto de renda. A declaração de ajuste anual é obrigatoriamente feita através de um software próprio que pode ser obtido no site da Receita Federal. A transmissão das informações é feita obrigatoriamente pela internet. Ano base de cálculo, alíquota, parcela a deduzir do imposto de renda ano 2007. Até R$ 1.313,69, isento. De R$ 1.313,70 até R$ 2.625,12, 15%, R$ 197,05. Acima de R$ 2.625,12, 27,5%, R$ 525,19. Ano base de cálculo, alíquota, parcela a deduzir do imposto de renda ano 2008, até R$ 1.372,81, isento. De R$ 1.372,82 até R$ 2.743,25, 15%, R$ 205,92. Acima de R$ 2.743,25, 27,5%, R$ 548,82. Ano base de cálculo, alíquota, parcela a deduzir do imposto de renda, ano 2009. Até R$ 1.434,59, isento. De R$ 1.434,60 até R$ 2.150, 7,5%, R$ 107,59. De R$ 2.150,01 até R$ 2.866,70,
15%, R$ 268,84. De R$ 2.866,71 até R$ 3.582, 22,5%, R$ 483,84. Acima de R$ 3.582, 27,5%, R$ 662,94. Ano base de cálculo, alíquota parcela a deduzir do Imposto de Renda 2010. Até R$ 1.499,15, isento. De R$ 1.499,16 até R$ 2.246,75, 7,5%, R$ 112,43. De R$ 2.246,76 até R$ 2.995,70, 15%, R$ 280,94. De R$ 2.995,71 até R$ 3.743,19, 22,5%, R$ 505,62. Acima de R$ 3.743,20, 27,5%, R$ 692,78. Declaração Anual de Ajuste. Anualmente, os brasileiros precisam declarar à Receita Federal o IRPF e o IRPJ. A entrega da declaração pode ser feita gratuitamente pela internet, nas agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e em formulário dos Correios, a um custo médio de R$ 3,50. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. É de competência da União e incide sobre produtos industrializados nacionais e estrangeiros. Em 2009, devido à crise mundial, o IPI foi reduzido até junho do mesmo ano. Isso estimulou as vendas em vários setores, principalmente no do automobilístico, dada a redução sobre o preço final dos produtos. O fato gerador do IPI ocorre em um dos seguintes momentos: com o desembaraço aduaneiro do produto importado, com a saída do produto industrializado do estabelecimento importador, do industrial, do comerciante ou do arrematador, com a arrematação em leilão de produto apreendido ou abandonado. As alíquotas estão dispostas na TIP, Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, e a base de cálculo depende da transação. Determinado produto tanto pode ser isento quanto ter alíquota de mais de 300%, caso de cigarros. No caso de venda em território nacional, a base de cálculo restringe-se ao preço de venda. No caso de importação, a base de cálculo é o preço de venda da mercadoria, acrescido do imposto de importação e de mais taxas exigidas por lei, frete, seguro, etc. A principal função do IPI é fiscal, embora ele seja um imposto seletivo. Considere-se que, para estimular o consumo de um produto, o governo pode isentar de imposto ou reduzir significativamente a sua alíquota. Inversamente, produtos cujo consumo o governo queira frear, caso do cigarro, bebidas e produtos de luxo, por exemplo, estão eles sujeitos a alíquotas proibitivas. Como as alíquotas de IPI são fixadas pelo Poder Executivo, é ostensivamente utilizado pelo governo federal para fazer política econômica. II, Imposto de Importação. O imposto de importação é uma tarifa alfandegária brasileira. O contribuinte do imposto é o importador, ou quem a ele a lei equiparar. Em alguns casos, o contribuinte é o arrematador. O fato gerador do imposto de importação ocorre quando da entrada de produtos estrangeiros no território nacional.
A alíquota utilizada depende de ato infralegal, ou seja, decreto presidencial, pois sendo extrafiscal não está dentro da legalidade. A base de cálculo depende exclusivamente da alíquota a ser utilizada. A função do imposto de importação é puramente econômica ou regulatória. Por essa razão, a Constituição brasileira prevê que este imposto não precisa obedecer o princípio da anterioridade, ou seja, alterações nas alíquotas que podem valer para o mesmo exercício fiscal ano em que tenha sido publicada a relativa lei. Seguem a mesma linha os impostos de exportação sobre operações financeiras, sobre produtos industrializados, as contribuições sociais e os chamados impostos de guerra. Artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal. Há o fato incomum de que todos esses tributos são federais. IE, Imposto de Exportação de Produtos Nacionais ou Nacionalizados. O fato gerador do imposto de exportação ocorre quando da saída para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. O contribuinte do imposto é o exportador ou quem a ele a lei equiparar. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. A função do imposto de exportação é puramente econômica. A alíquota utilizada depende da lei que o instituiu e do produto que foi importado. A base de cálculo depende exclusivamente da alíquota a ser utilizada. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF incide sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários e é um imposto de competência da União. O fato gerador do IOF ocorre em um dos seguintes momentos: nas operações relativas a títulos mobiliários, quando da emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes títulos; nas operações de câmbio, na efetivação do pagamento ou quando colocado à disposição do interessado; nas operações de seguro, na efetivação pela emissão de apólice ou recebimento do prêmio; nas operações de crédito, quando da efetivação de entrega parcial ou total do valor que constitui o débito, ou quando colocado à disposição do interessado. Neste item, inclui-se o IOF cobrado quando do saque de recursos colocados em aplicação financeira, quando resgatados em menos de 30 dias. Os contribuintes do imposto são as partes envolvidas nas operações. As alíquotas utilizadas podem ser fixas, variáveis, proporcionais, progressivas ou regressivas. A base de cálculo depende da operação. Nas operações de crédito, é o montante da obrigação. Nas operações de seguro, é o montante do prêmio. Nas operações de câmbio, é o montante em moeda nacional. Nas operações relativas a títulos e valores mobiliários, é o preço ou o valor nominal ou o valor de cotação na Bolsa de Valores. A principal função do IOF é ser um instrumento de manipulação da política de crédito, câmbio, seguro e valores imobiliários. Como exemplo de que isso é real, temos o caso do IOF sobre rendimentos obtidos em aplicações financeiras, que a partir do primeiro dia da aplicação, a alíquota do IOF vai diminuindo progressivamente, até zerar no 30º dia. Com isso, o governo desestimula a ciranda financeira entre aplicações. ITR, Imposto Territorial Rural. Tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na Lei Civil, com localização fora da zona urbana do município.
Os contribuintes do imposto podem ser tanto o proprietário do imóvel, pessoa física ou pessoa jurídica, titular do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título. A alíquota calculada varia pela valorização da propriedade, sua área e seu grau de utilização. A base de cálculo é o valor da terra nua, ou seja, sem qualquer tipo de benfeitoria, inclusive plantações. A função do ITR é extrafiscal e de competência da União. Funciona como instrumento auxiliar de disciplinamento do poder público sobre a propriedade rural. Parte da receita vai para o município arrecadador e para o Estado, na proporção variável, conforme o ente fiscalizador atuante. Se for mais expressivo, leva a maior parte do imposto. Na década de 1990, o ITR foi utilizado como motivador da política pública, passando a ser muito maior para propriedades não produtivas. Essa medida ajudou a acabar com o latifúndio improdutivo, grandes propriedades que nada produziam, servindo como reserva financeira ou para a especulação. Os latifúndios improdutivos foram uma realidade secular no Brasil, pois o ITR mais alto fez com que o latifúndio improdutivo deixasse de ser interessante economicamente. Este foi um dos motivos do recente boom do agronegócio brasileiro a partir da década de 1990. Ao contrário do IPTU, que é expedido pelas prefeituras, cabe ao proprietário rural mencionar o valor de sua propriedade no ITR para efetuar o pagamento sobre aquilo que declara. Impostos estaduais. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, é um imposto estadual, ou seja, somente os governos dos estados do Brasil e do Distrito Federal têm competência para instituí-lo, conforme o artigo 155, 2 da Constituição de 1988. A Constituição atribuiu competência tributária à União para criar uma lei geral sobre o ICMS, sancionada através de lei complementar chamada de Lei Candir. A partir dessa lei geral, cada estado institui seu tributo por lei ordinária, o chamado Regulamento do ICMS, ou RICMS, que é a consolidação de toda a legislação vigente e aprovada por decreto do governador. Cada estado da federação tem liberdade para adotar regras próprias relativas à cobrança desse imposto, respeitados os requisitos mínimos fixados na Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional. Cada uma dessas leis está subordinada a uma hierarquia, capitaneada pela Constituição Federal e regida pelas leis complementar, lei ordinária e até o RICMS. Nenhuma dessas leis pode criar obrigações que não estejam contidas em leis superiores a ela, sob pena de serem invalidadas. A função do ICMS é predominantemente fiscal. ITCD. Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. É um imposto de competência estadual, devido por toda pessoa física ou jurídica que receber bens ou direitos como herança por partilha ou doação. Esse imposto de transmissão possui função fiscal, ou seja, tem a finalidade de arrecadar recursos financeiros para os estados e Distrito Federal, sendo que o lançamento do crédito tributário é feito através de declaração. Ocorre o fato gerador. Na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou sucessão testamentária, inclusive a sucessão provisória.
na transmissão por doação de qualquer título, bens ou direitos. Impostos municipais. ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos, ITBI, é um imposto de competência municipal, ou seja, somente os municípios podem instituí-lo. O ITBI tem como fator gerador a transmissão inter vivos a qualquer título de bens imóveis de propriedade ou domínio útil. Quando há a transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. A função do ITBI é predominantemente fiscal. Sua finalidade é a obtenção de recursos financeiros para os municípios. Ou quando há a cessão de direitos relativos às transmissões já mencionadas. No caso da transmissão ser por herança, causa mortes, o ITBI não é cobrado, ao invés será o ITCMD, que é um imposto estadual. A alíquota desse imposto é fixada em lei ordinária do competente município. A base de cálculo é o valor venal dos bens ou dos direitos, considerando a época de sua transmissão. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. O ISS-QN, ou simplesmente ISS, é um imposto municipal, ou seja, somente os municípios têm competência para instituí-lo. A única exceção é o Distrito Federal, unidade da Federação, que tem as mesmas atribuições dos estados e municípios. O ISS-QN tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional autônomo, de serviços descritos na lista de serviços da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Como regra geral, o ISS-QN é recolhido ao município onde se encontra o estabelecimento do prestador. O recolhimento somente é feito ao município no qual o serviço foi prestado, caracterizado como realização no estabelecimento do cliente, tomador, por exemplo, limpeza de imóveis, segurança, construção civil, fornecimento de mão de obra. Os contribuintes do imposto são as empresas ou profissionais autônomos que prestam o serviço tributável, mas são os municípios e o Distrito Federal os que podem atribuir o devido recolhimento às empresas ou a esses indivíduos. A alíquota utilizada é variável de um para outro município. A União, através de lei complementar, fixou a alíquota mínima de 2% e máxima de 5% para todos os serviços prestados. A função do ISS-QN é predominantemente fiscal. Mesmo sem alíquota uniforme, não se pode afirmar que se trate de imposto seletivo. IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, é um imposto instituído pela Constituição Federal, incidindo sobre propriedades urbanas. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de propriedade imóvel localizada em zoneamento ou extensão urbana. Em caso de áreas rurais, o Imposto sobre a Propriedade é o ITR. Os contribuintes do imposto são as pessoas físicas ou jurídicas que, por justo título, mantêm a posse do imóvel. A função do IPTU é tipicamente fiscal, embora também possua função social. Sua finalidade principal é a obtenção de recursos financeiros para os municípios, embora também possa ser utilizado como instrumento urbanístico de controle sobre o preço da terra. Atualmente, ele é definido pelo artigo 156 da Constituição de 1988, caracterizado como imposto municipal, ou seja, somente os municípios têm competência para aplicá-lo.
A única exceção ocorre no Distrito Federal, unidade da Federação, que tem as mesmas atribuições dos estados e dos municípios. No Brasil, o IPTU costuma ter papel de destaque entre as fontes arrecadatórias municipais, figurando muitas vezes como a principal origem das verbas em municípios médios, embora neles os impostos como o ISS, por exemplo, possuam menor base de contribuintes. A base de cálculo do IPTU é a do valor venal, valor de venda do imóvel sobre o qual o imposto incide. Este valor deve ser entendido como seu valor de venda à vista ou como valor de liquidação forçada. É diferente de seu valor de mercado, onde o quantum é ditado pela negociação, ou seja, aceitação de parte do preço por outros bens, enquanto que valor venal é ditado pela necessidade de venda do imóvel à vista e em curto espaço de tempo. Por isso, o valor venal de um imóvel pode chegar a menos de 50% de seu valor de mercado. A alíquota utilizada é estabelecida pela legislação municipal, variando conforme o município. ITCD – Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Falamos anteriormente no ITCD como um imposto estadual, porém, quando se tratar de compra e venda de imóveis, ele será de competência do município. Artigo 156 da Constituição Federal. São chamados também de atos onerosos do município e não onerosos dos estados. Você pode observar assim a quantidade de impostos que quase todos os brasileiros são forçados a pagar. Exercícios de fixação.